Haha, está zombando agora? Reinaldo pergunta bravo. Quão pouco essa criada pensa de você para se atrever a fazer uma coisa dessas contigo? Ele pergunta. Eu sei todo mundo me vê como uma idiota nessa casa. Penélope pensa. Eu já fui ver o papai ontem para conversar sobre. Então isso é desnecessário. A nossa protagonista fala. Claro que você foi. Eu disse ao pai para se livrar dessa coisa insolente imediatamente. Então. Reinaldo continuava a reclamar com arrogância, mas Penélope o interrompeu. O pai e o irmão Derek desejavam que Emily não fosse despedida. A mulher informa ao homem que fica claramente surpreso. O pai e o Derek. Ele pergunta. Penélope então pensa que eles não disseram exatamente dessa maneira, mas Derek começou a mencionar o tempo em que Emily estava trabalhando na mansão para pressioná-la. A prota então pensa que não é como se estivesse mentindo. Se eles perguntarem, ela pode simplesmente dizer que pensou que era isso que eles queriam dizer. Então, foi por isso que você decidiu usá-la como empregada pessoal ao invés de demiti-la? Reinaldo perguntou e Penélope respondeu que sim. O homem então mordeu o lábio claramente irritado e frustrado. Você é idiota. Devia ter dito que não. Reinaldo reclama. E qual é a diferença? Penélope pergunta. Você quer morrer de intoxicação alimentar prolongada ou algo do tipo? O jovem diz ainda irritado. Pode garantir que a nova empregada não fará a mesma coisa? Penélope pergunta e o homem se cala nervoso, sem ter o que falar. A mulher então começa a pensar em ficar calma. Ela não pode se dar ao luxo de antagonizá-los dizendo que esse tratamento ruim das empregadas se deve à atitude deles. Isso só irá ferir o orgulho que Reinaldo tem pela família dele. A favorabilidade do homem, apesar de ter subido um pouco antes, ainda continua negativa. Se cair novamente, será 100% de certeza que terminará com um final ruim. Penélope então diz que não foi falar com o pai para discutir sobre despedir ou não a empregada. Reinaldo pergunta o porquê então. Fui para implorar por seu perdão de joelhos por fazer um escândalo durante meu tempo livre. Penélope diz. De joelhos. Reinaldo se pergunta completamente espantado. Você disse que implorou. Meu pai, ele te pediu que fizesse isso. O homem perguntou. Eu disse que serei muito cuidadosa para não causar problemas a ele pelo resto do meu tempo livre. Penélope fala completamente séria e continua. Então, por favor, deixe esse assunto de lado. Metade do risco de morrer se vai se eu te manter tranquilo. Penélope pensa. Então, por favor, pare de tentar arrumar uma briga comigo. Irmão, eu imploro. Penélope diz deixando Reinaldo novamente surpreso, a ponto dele ficar paralisado de espanto. Com toda certeza ela não estava esperando isso. Saindo do transe o jovem rosna irritado e começa a gritar com a mulher. Por acaso não tem orgulho? As palavras dele claramente mexeram com ela. Você vai simplesmente deixar para lá, mesmo sendo tratada assim. Você é louca. Reinaldo continua a reclamar enquanto a linda jovem parece prestes a explodir. Dá para sentir uma raiva contida e indignação em sua expressão. Por que não grita enquanto destrói as coisas como sempre fez? Assim se parece mais com você. Reinaldo termina de gritar. Não seria isso o que você estava esperando desde que colocou o colar de Yvonne em meu quarto? Tem feito esse tipo de coisa o tempo todo, porque queria que eu agisse assim. Penélope diz com um sorriso de confiança. Aqui. Reinaldo diz parecendo surpreso e confuso. Penélope então pensa que não é o mordomo, a chefe das empregadas ou a Emily. O real culpado está com ela no quarto, seu irmão de cabelo rosado. Reinaldo aperta a mão com força e começa a falar. Penélope isso, ele diz, mas é interrompido pela mulher. Não vale a pena discutir sobre isso agora. Também tenho agido como uma idiota todo esse tempo. A nossa prota começa a falar e Reinaldo simplesmente escuta calado sem dizer nada. Porém já estou cansada disso. A protagonista continua a falar. Cansada, você? O jovem de cabelo rosa pergunta. Em breve serei adulta, minha cerimônia de maioridade se aproxima, não posso ficar para sempre aqui, na mansão Eckhart. Penélope diz olhando para o lado enquanto.
Reinaldo a encara totalmente surpreso. Ele parece chocado mais uma vez com as palavras da mulher. Você, do que está falando? Você está dizendo que vai embora ou algo do tipo? Ele questiona nossa prota. Isso dependerá do meu pai e do meu primeiro irmão. Penélope responde e depois pensa que não sabe o que acontecerá a partir de agora. A protagonista não sabe se vai ser capaz de voltar ao mundo dela caso consiga chegar ao final do jogo com o personagem-alvo. Ela nem sabe se vai chegar até lá sem ir de base, mas de uma coisa nossa prota sabe. Ela não vai escolher o Reinaldo para tentar zerar o game. É a hora do meu banho. Poderia ir agora, por favor. A prota fala e então algo chama sua atenção. Reinaldo está fazendo uma expressão que ela nunca tinha visto enquanto jogava. Isso a deixou preocupada. Ela começou a pensar que a favorabilidade dele pode abaixar mesmo ela tendo sido o mais cuidadosa possível. Porém não foi isso que aconteceu. Na verdade foi o contrário. O status do homem aumentou em 6 e isso surpreendeu a mulher. Agora a favorabilidade dele é 3 positivo. Reinaldo agora está com uma expressão nada boa. Ele claramente está frustrado. Fui um idiota por me preocupar mesmo que seja por um momento. Ele disse virando e vai embora sem olhar para trás. E pensar que ele era o objetivo menos possível. Penélope murmura ainda surpresa. Eu sabia que desativar as escolhas era uma boa ideia, já que estou pisando em gelo fino aqui, mas espero que as coisas continuem assim. A prota pensa. Ai, eu não posso chamá-lo de negativo outra vez. A protagonista continua a pensar enquanto vemos Reinaldo caminhando. Algum tempo se passa, e agora vemos Penélope surpresa se perguntando se recebeu mesmo um convite do Palácio Real. Emily com nervosismo responde que sim e que é para o banquete de aniversário do segundo príncipe. A empregada então estende a mão revelando o convite e informa que o banquete vai ser amanhã e que o jovem mestre pediu para apressar a Penélope para que ela esteja pronta. A prota então pergunta se foi o Derek que pediu e depois pensa que é difícil acreditar que ele fez isso, já que mesmo que não diga diretamente significa que o tempo dela presa já terminou. Penélope então diz que deve se arrumar rápido então e pensa em como só queria ficar no quarto e ser servida, sem precisar se envolver com nenhum dos protagonistas masculinos. A protagonista então percebe algo, ela estará indo para o palácio, ou seja, significa que talvez ela se encontre com o príncipe herdeiro, o pior carrasco dela no jogo, o homem que poderia acabar com ela por qualquer motivo. Penélope então sente arrepios enquanto lembra dela do jogo onde o príncipe herdeiro usava a espada para ceifar sua vida. Não. Penélope grita assustando a empregada que fica confusa perguntando pela senhorita. A prota então pergunta para Emily se o duque irá para a cerimônia amanhã e a resposta não a agrada. Ele tem trabalho então quem vai acompanhá-la é o jovem mestre Derek que decidiu escoltá-la pessoalmente. Penélope então aperta o convite enquanto chora comicamente pensando em como está muito ferrada. Emily fica confusa e pergunta se a senhorita está bem, afinal seu rosto estava pálido. Ainda brava Penélope apenas fala que tem algo para pensar e pode parar a garota a sair um pouco. Depois que Emily sai Penélope deita num sofá e começa a pensar no que fazer. Se fingir estar doente, vai ter que fazer isso na frente do Derek. E isso provavelmente vai fazer sua favorabilidade diminuir. Se fosse Reinaldo poderia ser diferente. Ela então pensa que não lembra nada da rota do príncipe herdeiro porque estava muito ocupada morrendo. Penélope morria sempre que eles ficavam sozinhos no palácio. Assim que os dois começavam a falar, ela acabava tendo um game over, ou seja, no jogo o príncipe tirava sua vida por qualquer coisinha. Nos é mostrado a protagonista jogando e perdendo pelo menos umas 76 vezes. Parece-o enfrentando o Sans no Undertale. Voltando à história, Penélope continua a pensar em como esse jogo é maldito. Se ela for vai acabar morrendo. Se não for também vai acabar morrendo. Essa é uma encruzilhada. A prota então pensa que deveria fazer o seu melhor para tentar se fingir de doente e não precisar sair, mas então o seu semblante muda e ela parece pensar em algo. Eu deveria apenas tentar morrer. Ela se pergunta enquanto pensa que talvez isso possa fazer a mesma regressar ao seu mundo original.
Isso seria mais rápido do que seguir as rotas desses pirralhos sem esperança. Além disso, o jogo tinha um botão de reiniciar. É o melhor salva-vidas. Ele aparece no modo difícil quando você está prestes a morrer e redefine o jogo de volta ao começo. Já que as opções de diálogo aparecem para mim, porque o botão de reiniciar não apareceria. Se eu fosse a protagonista, eu não contaria muito com isso. Ela não tem garantia nenhuma que vai ser tudo como o jogo, afinal a situação dela é totalmente anormal. Ou voltando à história, a prota pensa que não tem nada a perder, e então decide se encontrar com o príncipe herdeiro para tentar morrer. O tempo passa e o cenário muda. Agora vemos Penélope tomando banho e sendo arrumada para ir ao palácio. As empregadas parecem genuinamente felizes em arrumá-la. Nem parece que ela era desprezada totalmente por elas há uns 3 capítulos atrás. Emily então mostra a Penélope um vestido novo e diz que ela nunca usou. Já outra empregada mostra um par de brincos dizendo que eles combinam com o vestido. Realmente elas estão bem animadas com isso. A prota pensa se essas são realmente as criadas que ignoravam Penélope, enquanto é arrumada e bajulada por elas. A protagonista observa algo e então pensa em como as criadas estão mais animadas do que ela. Ela pensa em como afirmou seu domínio, mas as empregadas certamente mudaram de lado rápido demais. Se olhando no espelho a protagonista vê o quanto está bonita, parece uma princesa de conto de fadas, Penélope realmente tem uma beleza digna de aplausos. A prota então fica corada com sua própria beleza e pensa em como pode ser divertido se vestir tendo um rosto lindo assim. Penélope então toma conta da situação e pede para que lhe tragam um vestido escuro que possa cobrir seu pescoço. Ela ordena que mantenham os acessórios no mínimo e que não se esforcem mais em nada. As empregadas ficam claramente frustradas já que elas estavam adorando arrumar a prota como uma boneca. Elas tentam argumentar que é uma festa no Palácio Real, mas a prota não dá a mínima e diz que não tem necessidade em se esforçar tanto em se vestir. Por fim, ordena que as criadas façam como ela instruiu. As empregadas claramente ficam tristes e cabisbaixas enquanto a prota pensa em como entende como elas se sentem mas que não vai ao palácio para mostrar sua beleza. A cena corta e agora vemos a prota completamente arrumada. Ela está muito linda usando um vestido verde e preto. As empregadas estão claramente desapontadas apesar de na minha opinião a prota tá bem gata. Sinceramente, é dentro. Voltando à história, Penélope pensa em como não está totalmente satisfeita, mas mesmo assim isso é bom o suficiente. A prota então ordena para as empregadas saírem com exceção de Emily. Ela então pede que a garota traga luvas longas que combinem com o vestido. A Emily então pergunta se ela tem certeza em usar as luvas. A Penélope então responde que tem certeza, afinal embora esteja sumindo, ela não pode sair expondo os ferimentos em sua mão. Emily fica claramente abalada. Acho que ela tinha esquecido que feriu a mão da nossa prota e deixou marcas. Se você entendeu, vá buscá-las. Penélope diz e Emily responde que sim, ainda abalada. Penélope então pensa em como tem tratado Emily bem e por isso a mesma pensa que está sendo favorecida. Então ela tem que colocar a empregada no seu lugar de vez em quando. O cenário muda e agora vemos Derek. Ele diz para Penélope que parece que ela se tornou mais madura depois do castigo. Isso claramente irrita a mulher que internamente se pergunta se ele está sendo sarcástico com ela depois de dias sem se ver. Penélope faz uma reverência e nota algo. A favorabilidade de Derek aumentou. Está em 5%. Quando a favorabilidade dele aumentou? Não temos nos falado há dias. Aumentou porque não falei com ele. O quanto ele odeia Penélope. Esses eram o pensamento da prota. Se ela soubesse que seria assim, teria dito que não iria. Penélope então se vira e pensa que não tem mais o que fazer. Então só vamos subir na carruagem. Ela então passa por Derek e entra. Ou aqui vamos nós, ela disse sentando e então vê que Derek ainda está lá fora e com a mão estendida. Porque ele não está pegando sua própria carruagem. A prota reflete e nesse momento Derek a encara com um olhar bravo. A prota fica surpresa com isso enquanto o homem sobe na mesma carruagem que ela e se senta, claramente ainda bravo. Por acaso iremos juntos para o palácio?
A prota pensa se perguntando. Penélope pergunta se Derek vai viajar com ela e o homem questiona se a mesma tem problema com isso. A mulher diz que não, meio nervosa enquanto pensa no que há de errado com o homem. Ele nunca fez algo assim no jogo. Derek diz que se ela está incomodada pode ir usar outra carruagem. Penélope apenas suspira e ainda nervosa diz que não se incomoda. O homem a encara sério e depois vira o rosto. Penélope então percebe que a favorabilidade dele aumentou para 6%. A mulher fica surpresa enquanto reflete que vai ter que lidar com o homem dessa forma. Por fim, o resto da viagem ocorre em completo silêncio. Quando finalmente chegaram ao palácio, Penélope ficou feliz de finalmente poder escapar dessa carruagem de morte. Ela se sentia sufocada lá dentro. Derek se levantou e estendeu a mão e pediu que Penélope a pegasse. A mulher ficou surpresa e logo lembrou que antes, quando ela estava na carruagem, viu o homem com a mão estendida. Finalmente ela entendeu o que ele queria antes. O que está fazendo? Não vai sair? Derek perguntou. Penélope então agradeceu e pegou a mão dele saindo da carruagem. Derek e Penélope são anunciados e enquanto entram no palácio, o homem diz para a mulher não ser imprudente. Ele lembra que o afastamento dela desses eventos terminou ontem e ameaça dizendo que se ela fizesse um escândalo outra vez nunca mais sairia do quarto. Com uma expressão fria, Penélope diz que entende e que terá cuidado. Com isso, Derek vai conversar com outras pessoas que também estão no palácio enquanto Penélope fica parada em um canto observando os arredores. A mulher então pensa em como hoje ela veio para o evento com um propósito e que se alcançar poderá voltar para casa. Com isso, a visão do palácio muda e vemos Penélope de cima. Ela está isolada. Ninguém tem interesse em conversar com ela. Isso só faz a mulher pensar em quando o príncipe herdeiro vai chegar. De repente, um anúncio é feito. Sua Alteza a Rainha e o segundo príncipe chegaram. Com isso, os convidados fazem uma reverência enquanto os recém-anunciados passam por todos e são elogiados por sua beleza e cabelo loiro, símbolo da família imperial. A rainha e o segundo príncipe então sentam nos tronos. Isso chama a atenção de Penélope, já que onde o segundo príncipe se sentou era o trono vazio do imperador, o assento de Calisto, o príncipe herdeiro. Penélope não lembra disso acontecer no jogo. Lá no lugar do imperador que quase nunca aparecia, quem sempre estava ocupando o trono era o príncipe herdeiro. Com isso, a mulher se pergunta por que o segundo príncipe se sentou lá tão naturalmente. Todos, se levantem, o segundo príncipe fala e começa a agradecer aos presentes por terem ido em sua festa de aniversário. Ele então diz que é uma pequena reunião e espera que todos tenham um bom momento. Por fim ele diz, agora, vamos ao banquete. Nesse momento um som alto de batida ecoa por todo o ambiente e vemos que a porta foi aberta com força. Penélope rapidamente desvia o rosto para entender o que está acontecendo enquanto todos se perguntam o que fez esse barulho. Com isso vemos passos de uma pessoa com sangue na sola dos sapatos. As pessoas se perguntam quem é até finalmente notarem que é o príncipe herdeiro. Penélope também fica surpresa ao notar que era Calisto. O cabelo da imperatriz e do segundo príncipe brilhavam. Eu não sei, porém o cabelo do príncipe herdeiro parecia ser feito de ouro. Um deslumbrante cabelo dourado. Esses eram os pensamentos de Penélope. Com isso vemos que a rainha e o segundo príncipe estão nervosos com a chegada inesperada e então temos um vislumbre de Calisto pelas costas usando uma longa capa vermelha. As pessoas no palácio ficam assustadas com Calisto, já que ele está com manchas de sangue e vemos que ele está carregando um homem aparentemente surrado. Com uma expressão psicótica, o príncipe herdeiro deseja feliz aniversário ao irmão. Ele então joga o corpo que estava segurando no chão. Com essa ação a rainha e o segundo príncipe ficam chocados e perguntam o que é tudo isso. Calisto, com um ar de sarcasmo e deboche, responde que não é estranho se apresentar na festa de aniversário do seu irmão. A rainha claramente não gosta das palavras dele. Ela o chama de insolente e diz que o mesmo sabe que é um ato horrível aparecer em um evento ao qual não foi convidado. A que se refere com não foi convidado? É precisamente pelo fato de que eu fui convidado que abandonei os meus deveres para poder vir. Calisto fala ainda com deboche.
Depois disso vemos o pé do homem que o príncipe herdeiro trouxe com ele. Calisto diz que o servo que levou o convite não foi muito cortês, e se mostrou um pouco relutante em lhe dar o convite. Além disso, fez outras coisas e que por isso ele lhe ensinou uma pequena lição. A rainha fica perplexa com as palavras do príncipe herdeiro. Por que não elegem um servente mais útil da próxima vez? Calisto diz puxando a espada, e logo ele a crava no homem caído no chão que grita de dor e logo morre. Penélope assiste tudo com nervosismo e perplexidade, enquanto pensa o que diabos está acontecendo aqui. Já o segundo príncipe assiste a cena com um leve medo e nervosismo, enquanto Calisto diz para enviar outro servo parecido com esse junto ao convite se quiserem receber um presente dele na próxima vez. Com isso o príncipe herdeiro se vira enquanto os convidados observam com nervosismo. Já Penélope pensa em como as feridas com agulhas eram brevemente mencionadas no jogo. Não havia esta cena dessa forma. A protagonista então se pergunta o que diabos foi esse confronto. Por acaso são ambos os príncipes de mães diferentes? Nesse momento o sistema aparece informando que um novo episódio começou. É um evento envolvendo o príncipe herdeiro Calisto Regulus. O sistema então pergunta se a prota deseja ir ao labirinto do Jardim Real. Penélope pensa que finalmente chegou o episódio do Calisto, porém na realidade ele não é mais do que um personagem insano desse jogo. A prota então se pergunta: o que acontece se ele cortar o meu pescoço assim que eu esbarrar nele? Os pensamentos do homem andando sobre sangue inundam sua mente. Mas logo ela para de pensar nisso. Afinal, a mesma veio para o palácio para morrer de qualquer jeito. Ela pensa que tem que conseguir e que também tem um seguro de vida chamado botão de reiniciar. Se algo acontecer, ela pensa que sempre pode voltar ao início. Eu acho bizarro a protagonista estar nessa situação e ela pensar de maneira tão simplista como se tudo fosse ocorrer da maneira que ela quer. Penélope então escolhe a opção sim e resolve participar do evento do sistema. Instantaneamente ela é teletransportada para o labirinto do Jardim Real. Com isso a prota fala que o teletransporte é como o do jogo. A protagonista então pensa: vamos ver se morremos, e com isso ela começa a caminhar pelo labirinto. Depois de um tempo a mesma pensa por quanto tempo mais vai ter que caminhar porque está doendo fazer isso com os sapatos que ela está calçada. De repente algo chama a atenção da mulher, uma luz brilhante flutuando. Ela então acha que isso está guiando ela para onde deve ir. Rapidamente ela chega em um lugar com uma linda fonte e começa a olhar em volta pensando onde vai encontrar o homem. Até que de repente uma espada é colocada do lado do seu pescoço. Me perguntava que tipo de rata veio espreitar neste lugar. Uma voz fala e Penélope apenas fica parada com um olhar fixo. Ela sabe que não pode se mexer. Ou por acaso, não é a cachorra louca da família Eckhart? Calisto pergunta enquanto caminha para a frente de Penélope sem tirar a espada do pescoço da mulher. Não acredito que veio atrás de mim depois de observar a cena no salão de banquetes. O homem disse enquanto a mulher olhava com espanto e medo. A expressão de Calisto então muda. Com um rosto psicótico ele fala: você deve ter um desejo de morte. Penélope fica nervosa com as palavras do homem e o mesmo volta a falar. Diga-me, por que me seguiu? Ele pergunta. A espada então começa a cortar o tecido da roupa da mulher, chegando na pele do seu pescoço. Vou morrer, o príncipe vai me matar. Penélope pensa e logo se pergunta onde está o botão de reiniciar. Ainda que eu morra, não importa. Onde está o botão de reiniciar? O Calisto apenas observa a mulher que não disse uma palavra desde que ele colocou a espada em seu pescoço. Onde está? Deveria estar aqui nesses momentos. Penélope pensa ainda esperando o botão de reiniciar. Vendo que não há nenhuma resposta, esse é o momento da senhorita se despedir da sua família. Calisto fala enquanto a prota pensa desesperadamente no botão de reiniciar. Isso vai ser divertido. O príncipe herdeiro continua a falar. Passarei suas últimas palavras ao Eckhart. O homem diz com uma expressão de psicopata. Onde diabos está o botão de reiniciar? A protagonista novamente pensa desesperada. Aqui não existe o botão de reiniciar. A protagonista pensa finalmente percebendo o que já estava meio óbvio.
Nesse momento a espada de Calisto corta o vento pronto para acertá-la, porém Penélope grita pare. Surpreendentemente o homem realmente para. Acho que pela curiosidade com as ações da garota. Calisto então diz que agora parece que ela quer falar. Penélope ofega e diz que sim, ela dirá algo. Com isso o homem coloca a ponta da espada em seu pescoço e manda que ela tente. O sorriso maníaco enfeita seu rosto. Bom, Penélope começa a falar, mas logo pensa que não sabe o que dizer. Afinal ela foi lá para morrer. Só que sem o botão de reiniciar ela pode morrer agora mesmo. A mulher então reflete se deveria usar as opções, mas logo chega à conclusão que mesmo que use não quer dizer que ela vai sair viva. Posso ver como está tentando pensar no que dizer. Mal posso esperar para ver o que é. Calisto diz com um sorriso. É bom que seja uma razão convincente, mulher. Assim que o homem termina de falar, vemos que sua favorabilidade está em 0. Realmente me desagrada que se meta no meu caminho. O homem diz maldosamente enquanto sua espada começa a cortar lentamente o pescoço da garota, enquanto um fio de sangue começa a escorrer. O olhar de Penélope muda. Ela sabe que precisa falar algo rápido. Eu gosto de você. Ela grita enquanto o homem ainda mantém a espada em seu pescoço. O quê? Calisto pergunta com um olhar confuso de quem não gostou. Eu tenho gostado de você há muito tempo. Penélope grita e continua a falar. Achei que a comoção de antes havia te incomodado, por isso queria reconfortar você. A protagonista então fica envergonhada com as próprias palavras, enquanto pensa em por que ela consolaria um assassino. Você não é uma heroína. A única que ele não atacaria seria a Yvonne no modo normal. Adeus, jogo. Finalmente vou embora. A prota pensa com os olhos fechados, já esperando o golpe. Mas Calisto apenas olha para ela enquanto a mesma treme. Depois de um tempo sem nada acontecer, Penélope abre o olho para ver o que estava acontecendo. A cachorra mais louca dos Eckhart se apaixonou pelo desgraçado da família real? Bom, essa é uma desculpa inesperada. Calisto diz com um sorriso encarando a mulher de perto. Não acho que já nos vimos antes. A única ocasião foi quando apareci no banquete. Calisto pergunta e rapidamente Penélope diz que se apaixonou à primeira vista. Que parte de mim você gosta? O príncipe pergunta. Bom. Penélope pensa, mas fica um tempinho sem saber o que dizer. Você é muito bonito. Ela diz quebrando o silêncio. Me desculpe que meu encanto seja só o meu rosto. O homem diz. É muito valente e muito habilidoso usando uma espada. Penélope fala inventando outro motivo. Muito estereotipado, não tem nada mais original. Calisto pergunta. Penélope, ainda nervosa, usa sua mão para apertar o vestido enquanto a espada do homem ainda estava em seu pescoço. Isso é. Ela falou com lágrimas nos olhos, mas depois não soube mais o que falar. Calisto então sorriu e tirou a espada do pescoço dela dizendo está bem. Não estou muito satisfeito, mas te deixarei ir, o príncipe diz deixando Penélope surpresa. Porém na próxima vez que nos encontrarmos, você terá que me explicar com todos os detalhes o porquê e como você começou a gostar de mim. Calisto diz com uma expressão serena e convencida, um leve sorriso enfeitava seus lábios. Pode ir agora. E Penélope, ainda surpresa, balança o rosto levemente em concordância enquanto assiste o homem guardar a espada e percebe que sua favorabilidade aumentou para 2%. O que você está esperando? Por acaso quer que eu te deixe outra linha vermelha? Calisto pergunta e Penélope grita não, nervosa. Ela então corre enquanto o homem a observa com um sorriso, certeza que ficou interessado. Mudando de cenário, Penélope corre enquanto pensa que não havia um botão de reiniciar. Devia aparecer nesse momento, porém não estava em lugar algum. Achei que voltaria ao meu mundo original quando eu morresse, porém. E se eu não volto e somente morro? Porque não posso voltar e ser uma estudante universitária normal. Por acaso não posso fazer nada mais do que terminar com um desses bastardos loucos? Não importa o quanto suba a favorabilidade, pode baixar drasticamente a qualquer momento. Por que eu devo viver em um maldito mundo que não conheço? Penélope pensa enquanto chora. Não quero morrer, não quero morrer, o desespero toma conta da sua mente.
e ela acaba não percebendo a silhueta do homem em sua direção. Ela então acaba batendo nele. Eu sinto muito, sinto muito. Ela diz secando as lágrimas e pensa que deve voltar a correr antes que o príncipe herdeiro a pegue e mate. Nesse instante o desconhecido que ela esbarrou segura sua mão, o que a deixa surpresa. Não, me solta. Penélope grita com o homem enquanto bruscamente tenta se soltar. Porque eu tenho que morrer. Não quero morrer, eu não quero morrer. Ela pensa desesperada. Senhorita, o homem diz tentando acalmá-la enquanto ainda a segura. Penélope olha finalmente o homem e percebe quem ele é, um dos protagonistas masculinos do jogo. Você está bem? Ele pergunta enquanto vemos sua favorabilidade zerada. Penélope ainda parece meio receosa, então o rapaz pede para ela se acalmar e diz que não vai machucá-la. A mulher então pensa que ele é da família Berdandi, o marquês e feiticeiro, enquanto isso vemos o jovem dando um sorriso reconfortante. Suas mãos são cálidas. A prota pensa e logo depois se pergunta, será que Calisto me seguiu? Acho que não. A protagonista então decide que não pode mais esperar para voltar para casa. Ela não quer ficar nesse lugar nem mais um segundo. Estou bem. Sinto muito ter lhe incomodado. Finja que não viu nada. Por favor. Penélope pede. Espere um minuto. Senhorita, o feiticeiro diz aparentemente preocupado. Você está sangrando e está muito pálida. Me permita te levar ao médico. Penélope nega ajuda dizendo que precisa voltar ao salão do banquete. O homem então diz para ela pelo menos aceitar isso e dá um lenço para a mulher dizendo que se ela pressionar sobre a ferida vai deter o sangramento. A prota parece surpresa com a gentileza do homem, mas então ela aceita e pega o lenço. Muito obrigada, irei me assegurar de lhe devolver o favor. A mulher diz. Não se preocupe, em vez disso, na próxima vez que nos encontrarmos, espero que seus olhos estejam livres de qualquer tipo de dor. O marquês diz, limpando uma lágrima do rosto da nossa prota. Depois dessa bonita cena, vemos que a favorabilidade do homem aumentou para 9% do nada. Parece que ele ficou interessado na protagonista. O cenário muda. Penélope chama Derek que olha para trás. Não me sinto bem. Acho que irei voltar para casa primeiro. A mulher diz e Derek olha sério, como se algo tivesse errado. Com isso vemos Penélope pressionando o lenço na ferida que Calisto deixou no seu pescoço. A mulher então desaba e sua visão começa a escurecer. A última coisa que ela vê é um vislumbre de Derek correndo em sua direção. A protagonista agora está desacordada enquanto vemos algumas pessoas cuidando dela. Ainda apagada, nossa prota se pergunta se por acaso está começando a sonhar com a antiga Penélope, mas logo ela percebe que não, era seu próprio passado, na sua antiga vida. Vemos nossa protagonista caída no chão, surrada e maltratada. Ela estava sofrendo bullying. Realmente podemos fazer isso. O que vai acontecer se os irmãos dela descobrirem? Uma voz desconhecida pergunta. Por acaso, você não sabe? Eles odeiam ela. A simples menção dela faz com que eles se arrepiem de desgosto. Outra voz diz. De onde ela saiu? Como pode estar na nossa escola? E a partir de agora, certifique-se de não entrar no nosso campo de visão. Após terminarem de falar, os agressores riem e com isso o cenário muda. Estou de volta. A prota diz entrando em casa encontrando sua família infernal que não estava nem aí para ela, até que um dos irmãos nota seu estado. Espera, pare aí. O que aconteceu com você? Por acaso foi agredida? Ele pergunta. Não é nada grave, apenas caí. A prota diz, mas o irmão obviamente não acredita. Ele pergunta o que são esses hematomas e quem foi o felá da fruta que fez isso. Porém a prota diz que não é nada grave. O irmão tenta insistir e isso faz a protagonista explodir de vez. Já te falei que não é nada grave. Desde quando você se preocupa comigo? Já te disse que não é nada. Me deixa em paz. Por acaso eu já pedi por algo alguma vez? A mulher grita irritada deixando sua família de merda surpresa. Eu nunca fiz nada. Então, por quê? Por que vocês continuam me fazendo isso? Ela grita novamente enquanto chora e cai de joelhos com a mão no rosto enquanto sua família observa.
O tempo passa e vemos a prota mais arrumada. Veja, quão ridículo eles podem ser para chegarem a esse ponto. De qualquer forma isso não voltará mais a acontecer, o irmão mais novo diz. Obrigada, irmão. A prota diz falsamente enquanto pensa que isso na verdade é tudo culpa dele. Porque tenho que te agradecer apenas por limpar o seu próprio desastre. Eu só queria um pouco de amor. O cenário muda novamente, e vemos nossa prota acordando aos poucos. Ela então vê alguém de costas perguntando para outro alguém por que ela ainda não está acordada. Que barulho! A protagonista murmura e então com sua visão embaçada ela se pergunta quem é. Oh, mas é claro, é o nosso segundo filho da fruta. Ela pensa confundindo Reynolds com seu antigo irmão. Ei, você, te odeio. A protagonista diz deitada enquanto Reynolds está parado do lado da sua cama. O tempo passa e Penélope finalmente acorda. Senhorita, como está se sentindo? Emily pergunta e a mulher responde que está melhor. A empregada então diz, graças a Deus, estive tão nervosa nesses 4 dias, todos estavam preocupados, inclusive o primeiro jovem mestre. Penélope ficou meio surpresa com a informação e Emily continuou a falar. O primeiro jovem mestre lhe carregou e a trouxe até aqui. Meu irmão. Penélope pergunta e a empregada responde que sim. O primeiro jovem mestre nos deu o nome do lugar onde você se encontrava e me pediu que chamasse todos. O segundo jovem mestre correu até o Palácio Imperial, mas o mordomo conseguiu detê-lo. Emily explicou toda a situação para Penélope. A mesma então pensou em como isso era inesperado e que ela não conseguia acreditar que todos na casa reagiram dessa maneira. A prota então se pergunta o que aconteceu enquanto ela esteve inconsciente. Nunca havia visto a senhorita tão doente. Estava tão triste por você. Emily diz parecendo genuinamente triste. Penélope agradece à empregada pelo bom trabalho, mas a mesma diz, por favor, não diga isso. Eu tenho estado com você há anos. Enquanto me furava com uma agulha, a prota pensa. Emily então fala que esse não é o momento para dizer essas coisas e que vai avisar para os outros que a mulher acordou. Penélope apenas concorda e deixa que a empregada vá. Sozinha a prota pensa em como ainda continua no jogo. O tempo passa e deitada Penélope diz que acha que viverá por mais um tempo. Ela então toca na atadura enquanto pensa em como está exagerada. Qualquer um que veja vai pensar que ela quebrou o pescoço. A protagonista então reflete que esse ferimento nem foi tão grave comparado ao tratamento que Penélope recebia. Toque toque. Barulhos de alguém batendo na porta. Senhorita, sou eu, o mordomo Fenel. O mordomo. Penélope se pergunta enquanto pensa se ele esqueceu que ela disse que não queria mais ver a cara dele. Emily, vai e veja o que aconteceu, a prota ordena. Senhorita, o duque está te procurando. A empregada diz depois de averiguar a situação. Meu pai. Penélope fala e logo pensa em como ela achou que o mordomo Fenel obedeceria à regra que a mesma impus. Ele não me obedecerá, não importa o que eu faça. Ela se pergunta. Que seja, por que o duque está me chamando? Será que ele está bravo pelo escândalo que eu fiz no palácio? Penélope pensa passando pelo mordomo. Vamos, senhorita. Fenel diz e então a prota pergunta o porquê dele não está indo na frente. Como pode um servente caminhar em frente ao seu mestre? O homem diz deixando nossa prota surpresa. O que? Por que ele está se comportando desse jeito comigo? A mulher se pergunta comicamente chocada enquanto o mordomo diz para eles seguirem adiante. Eu estive esperando por isso. Hoje, nós iremos te servir apropriadamente. O mordomo pensa brilhando enquanto se imagina como um sushimen. Já se levantou, senhorita? Um funcionário pergunta fazendo uma reverência. Como está se sentindo, senhorita? 2 empregadas perguntam também fazendo uma reverência. Penélope estranha o comportamento enquanto se pergunta o que há de errado com os funcionários. Com isso vemos o mordomo encarando a todos firmemente, deixando claro que ele é o responsável por esse tratamento mais positivo. Duque, a senhorita Penélope está aqui. Fenel anuncia batendo na porta e então o duque manda que ela entre. Passe, por favor, senhorita. Fenel diz abrindo espaço para a mulher.
Penélope entra enquanto pensa se por acaso o homem foi para um centro de treinamento para mordomos. Está aqui? O Duque pergunta e Penélope diz que sim, já que ele a chamou. O Duque então diz para ela se sentar. Assim então os dois ficam sentados olhando um para o outro em silêncio até que o homem começa a falar. A razão pela qual te chamei hoje. Espera, pai, permita que eu me explique. Penélope diz de maneira enérgica interrompendo o homem. Ela então se ajoelha e diz que tudo é culpa dela. Sei que prometi que não voltaria a causar um escândalo e ainda assim rompi minha promessa causando no banquete real. Não, espere. O Duque tenta falar, mas Penélope continua sua atuação. Não me atrevo a pedir que me perdoe. Sei que é minha culpa. Aceitarei qualquer tipo de castigo então. Antes que pudesse terminar de falar, a mulher finalmente é interrompida pelo homem que pede que ela pare. Penélope Eckhart. O Duque diz com firmeza enquanto a prota pensa se a técnica de atuação dela não vai funcionar de novo. Sim, pai, a mulher fala. Levante-se. O Duque diz e então Penélope pergunta. O que? Eckhart não se ajoelha em nenhuma circunstância. Não rebaixe você mesma, Penélope. Ninguém pode fazer com que você fique de joelhos enquanto você for uma Eckhart. O Duque diz altivo e segue a falar, mesmo que seja uma ordem da família imperial. Se você entendeu, levante-se agora mesmo. Penélope rapidamente se levanta surpresa, enquanto gagueja um sim em resposta ao homem. Isso me surpreendeu. Por acaso eu disse algo errado? Ela se pergunta. Penélope, a razão pela qual te chamei aqui hoje não foi para te culpar. O Duque fala deixando nossa prota bem surpresa. Então, por quê? A mulher pergunta e o Duque responde que quer saber mais sobre o que aconteceu no palácio naquela noite. Penélope continua confusa e então o homem faz outra pergunta. Me diga, o que diabos aconteceu entre o príncipe herdeiro e você? Penélope então lembra dos acontecimentos e meio nervosa começa a falar. Bom, eu saí para tomar um pouco de ar fresco. Porém peguei o caminho errado e esbarrei com o príncipe herdeiro. Mas naquele momento ele parecia estar de péssimo humor. Com isso o Duque pergunta. Então, você está me dizendo que o príncipe herdeiro cortou o seu pescoço só porque estava de mau humor? A mulher nega e diz que não é isso. Como que não é isso? O Duque esbraveja irritado. Então o que é que aconteceu com o seu pescoço? Te ameaçaram mesmo sendo parte da nobreza, e com uma espada. A prota então diz que foi ela quem irritou o príncipe em primeiro lugar, o que não é verdade. Ele que é maluco, voltando à história. Você o irritou tanto? O homem pergunta e a mulher diz que infelizmente sim. Bom trabalho, o Duque diz olhando para o lado e deixando a prota completamente confusa. Podemos processar o príncipe herdeiro pelo dano que ele te causou e pedir um favor como pagamento. Você se tornou um membro importante para a família Eckhart. Penélope. O homem falou deixando a mulher ainda sem entender. Devemos nos encarregar de colocar ele em seu lugar ao menos uma ou duas vezes. Ele se tornou muito orgulhoso depois de receber o título de herói da guerra. O Duque falou e nervosa Penélope disse que alguém podia escutá-lo pensando em como isso era um insulto à realeza. Porém o homem não se importou e continuou a falar. Você tem que entender, Penélope. A família Eckhart não está do lado de ninguém, somos neutros. Sim, claro, a prota respondeu enquanto pensava que não tinha ideia desse fato. O homem mais velho então começa a explicar que ainda que esse seja o caso, é difícil resistir a qualquer coisa sem aliados, desde a morte da imperatriz. O apoio ao príncipe herdeiro vem diminuindo, e por sua vez, a rainha, que é mãe do segundo príncipe, tomou o controle do palácio devido à ausência do príncipe herdeiro por conta da guerra. Quem será o próximo imperador? O Duque faz uma pergunta retórica e diz que isso ainda não foi decidido. A protagonista então pensa que não sabia que Calisto tinha um cenário tão complicado. Ela não soube no modo normal porque estava ocupada conquistando objetivos, e agora entende porque o homem tinha motivos para agir como um assassino insano no banquete. Com uma situação caótica como essa é difícil permanecermos neutros, mas você se manteve tranquila e agiu muito bem no momento. O Duque falou e então pigarreou olhando de lado. Te recompensarei por isso.
tem algo que deseja. Uma recompensa. Penélope pergunta confusa enquanto pensa se realmente não vai ser castigada pelo homem. O duque então pergunta se a mulher quer que ele chame os joalheiros, ou se ela quer trocar todos os vestidos por novos. Penélope comicamente pensa que isso é demais e exagerado. A expressão dela muda e ela então diz que pensará sobre isso um pouco mais e lhe dirá o que deseja. O cenário muda. Penélope está caminhando de volta para o seu quarto, enquanto uma mensagem do sistema mostra que ela conseguiu melhorar a sua reputação com o duque ganhando 5 pontos. E como ela tinha 0 agora, o total de reputação com o homem é exatamente 5 pontos. Ser machucada pelo príncipe herdeiro foi algo tão impressionante. Nem fiz nada. Ela pensa se perguntando e continua a refletir. Bom, seja favorabilidade, charme ou reputação, subir positivamente é o que importa. Senhorita, está de volta. Emily fala e Penélope diz que sim. A empregada então dá um lenço à sua mestra e diz que ela estava com isso no pescoço no dia que desmaiou. O jovem mestre disse para jogá-lo fora, mas ela guardou para entregar a Penélope. Isso é. A prota diz reconhecendo que foi o lenço que o Verdandi deu a ela naquele dia. A mesma tinha se esquecido. Obrigada, Emily. A protagonista diz e surpresa a empregada diz, claro. Penélope então pergunta se aconteceu algo notando o comportamento da criada que diz que não é nada claramente envergonhada e feliz com o agradecimento. Nem parece que furava a prota com uma agulha há uns dias atrás. Que garota mais estranha. Penélope pensou enquanto segurava e encarava o lenço. A prota então começou a refletir achando que deveria dar algo em agradecimento ao Visconde Verdandi. Afinal ela também queria encontrá-lo novamente, já que ele é um dos alvos. Penélope então pede que Emily diga ao mordomo para chamar o joalheiro à mansão amanhã. O joalheiro. A empregada se pergunta e então pergunta se a senhorita irá comprar novos acessórios para o festival que se aproxima. Festival. Penélope pergunta confusa e então Emily explica que o festival para celebrar a fundação do Império será na próxima semana. Também irão celebrar os grandes feitos do príncipe herdeiro na guerra. A empregada diz e então Penélope fala para ela não mencionar o príncipe herdeiro de novo. Vai e busque o mordomo. A prota diz e Emily obedece dizendo que logo estará de volta. Penélope então pensa que na próxima semana terá um festival. No jogo os eventos de captura são consecutivamente desbloqueados. A mulher então abre a gaveta da cômoda e volta a pensar em como conheceu o Derek e o Reynold pela primeira vez na mansão. Depois conheceu o príncipe herdeiro e o Vinter Verdandi no palácio. O único que falta agora é o cavaleiro Iclis. A mulher então tenta pensar no que Penélope fez no festival. Ela estava tão ocupada superando o episódio do Juntos no dia do festival com o Derek e o Reynold. A prota fica chateada por não conseguir lembrar de nada mais além de estar ocupada morrendo lá. Ela nunca conheceu Iclis jogando como a Penélope no modo difícil. E mais, segundo a ordem cronológica dos eventos, é o Duque Eckhart quem o traz para a mansão depois de comprá-lo. Mas definitivamente isso foi durante o festival. Esses são os pensamentos de Penélope. A mulher então diz, tenho que achá-lo antes que o Duque o faça. Ela então pensa, durante meu encontro com Calisto me decidi. Tenho que terminar uma rota o mais rápido possível e sair desse maldito lugar. Não posso morrer apenas tentando. E para conseguir isso tenho que eleger a rota mais simples e aumentar a minha favorabilidade. Penélope então diz, Iclis, eu escolho você. O cenário muda e vemos Penélope e Emily num local com muitas flores e árvores. Parece um jardim, mas não tenho certeza. A prota então pensa em como ela precisa achar um lugar que dê para escapar da mansão. Ela tem que encontrar isso antes do dia do festival, mas não vai ser fácil já que o lugar é gigantesco. Penélope então pede para Emily buscar algo para ela comer e se senta do lado de uma árvore enquanto folheia um livro. Depois de um tempo a prota escuta os barulhos e pensa que é a empregada voltando. Ainda encarando o livro, ela pede a Emily um marcador de páginas. Vendo que não obteve resposta, ela olha para o lado perguntando pela garota. Você está se sentindo bem? Derek pergunta enquanto carrega uma cesta e Penélope fica meia surpresa com a presença do homem.
Eles se encaram por alguns segundos até que a mulher nota algo. A favorabilidade do homem subiu para 8%. Penélope rapidamente se levanta, mas seu irmão diz que ela não precisa se levantar. A mulher diz que está tudo bem e que já ia voltar. O homem então pergunta se ela não tinha pedido esse lanche. A prota então pergunta se foi Emily que pediu para ele trazer, mas Derek nega e responde que o mesmo disse que os traria porque ele precisava conversar com ela. Penélope então pensa o que ele quer falar com ela e pergunta se é sobre o que aconteceu no palácio. Derek olha para sua irmã calado e ela solta um suspiro começando a falar. Você deve ter sentido vergonha de mim nesse dia. Lamento não ter tido consideração a você, jovem mestre. Se você acha que devo ser castigada. Antes que a mulher continuasse a falar, Derek a interrompeu dizendo que não é isso. Ele não queria falar sobre isso. Se não é isso, então o que é? Penélope pensou e então perguntou o que o homem desejava falar. Por que você voltou a me chamar de jovem mestre? Derek perguntou. Perdão. Penélope questionou confusa, fazendo o homem virar o rosto e dizer que não é nada e que é para ela esquecer, já que ele não se expressou da forma correta. O homem então mostrou um lenço rosa para a mulher e disse que achou isso para ela. Um lenço. Penélope pergunta, e então seu irmão diz que ela não deve sair andando do jeito que está. Você sempre tem que levar em conta o peso do seu sobrenome. Não pode simplesmente receber e guardar as coisas de um homem. Muito menos se é um homem que você não conhece. Nunca se sabe a reputação que ele pode ter. Derek fala e Penélope pensa que ele deve estar se referindo ao lenço que o Vinter deu a ela. Por isso ele mandou Emily jogar fora. Ela se pergunta. Como ele soube que foi um homem quem me deu? Penélope pensa. Achei que ele ficaria bravo comigo. Nunca achei que fosse fazer algo assim. Obrigada. Penélope diz segurando o lenço. Ela então pensa que o lenço parece ser caro e é muito macio. Ele não está embalado como a maioria dos presentes, mas... Com uma expressão de felicidade genuína, Penélope diz. Eu irei cuidar muito bem dele, jovem mestre. As palavras da mulher mexem com Derek. Seu coração dá uma batida mais forte e sua expressão fica meio em choque. O que aconteceu com ele? Ele parecia bem até agora há pouco. Penélope pensa. Eu me esqueci que tenho algo urgente para resolver. Derek inventa uma mentira, se vira e rapidamente vai embora deixando a mulher para trás. A protagonista pensa em por que o homem está agindo desse jeito enquanto observa ele se afastando. Ela então nota algo. A favorabilidade dele aumentou para 10%. A protagonista então pensa sobre o que diabos aconteceu com esse jogo. Ainda não entendo como é que esses marcadores sobem. Bom, pelo menos no jogo que joguei antes de vir para esse mundo, sinto que estou me saindo melhor a cada dia. O cenário então muda e vemos Penélope feliz dizendo: Eu encontrei. A mulher está de 4 no chão enquanto pensa que finalmente achou o buraco. Estava próximo à área de treinamento dos cavaleiros. Acho que eles usavam para fugir do treinamento. Fato engraçado, a prota só encontrou o buraco porque tropeçou em uma pedra e caiu kk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 . Ah! Porque o maldito sistema desse jogo não me deu a informação disso. Penélope pensa enquanto limpa sua roupa. Estou aliviada de ter encontrado isso antes do festival. A prota raciocina enquanto amarra o lenço que recebeu de Derek no pescoço. Ela então reflete que conseguiria permissão para sair, mas não deixariam ela ir sem um guarda, ainda mais se descobrirem que ela vai ir no leilão secreto do mercado de escravos. Eu vou te salvar essa noite, Cleese. É melhor que atenda às minhas expectativas. Penélope fala séria. O que você está fazendo aqui? Uma voz pergunta de surpresa e Penélope se vira rapidamente. Vemos que a voz era de Reynolds. Ele está todo suado enquanto carrega uma espada de madeira. Parece que ele estava treinando. O homem então encara a mulher seriamente. A protagonista percebe que a favorabilidade do homem subiu para 7%. Isso a deixa encabulada. Ela então pensa que talvez o interesse dos irmãos cresce quando eles não veem a Penélope. Por que está me olhando assim? O que está fazendo aqui? Reynolds pergunta enquanto Penélope reflete que seus esforços para buscar um botão de reinício foram um completo desperdício. A mulher logo diz que estava apenas andando pelo lugar.
O homem então pergunta: apenas passeando. Ele então dá uma risada enquanto olha para a mulher e fala: justo pelo lugar onde se encontra um buraco para escapar. Que coincidência. Penélope então fica com cara de tacho percebendo que suas intenções foram descobertas. Bem, por que você está aqui? A mulher pergunta tentando mudar de assunto e Reynolds responde: não pode saber só olhando para mim? Estou voltando do meu treinamento. Então vemos o homem limpando seu suor como um deus grego. A protagonista então o encara enquanto pensa que ele tem um bom corpo e também é bonito. Ei! Reynolds diz e Penélope pergunta: o quê? Você tem algo para falar? O homem então balança a cabeça e diz que não é nada. Aparentemente ele desistiu de falar algo. Então já que você continuará com seu caminho, eu continuarei com o meu. A prota diz e então o jovem fala para ela conhecer seus limites. O quê? A mulher fala, mas Reynolds logo diz que se ela esqueceu que há 4 anos atrás a mesma quebrou a perna tentando cruzar o muro como um cavaleiro que queria fugir dos treinamentos. Por conta disso as paredes foram remodeladas e as tornaram mais altas. Poderiam escrever 10 livros com as frases que os cavaleiros costumavam insultá-la na época. Ok, eu ri muito nessa parte do livro dos insultos kkkkkkkkkk. Ah, sério Penélope? A prota pensa comicamente. E logo depois diz que não vai fazer algo assim. Reynolds então fala para ela conseguir a permissão do pai para sair e não se meter em problemas outra vez. A mulher diz que não vai se meter em problemas, mas o homem apenas a encara pensativo. Ele parece meio descrente. Bem, o problema é seu. Ele disse virando e indo embora. Penélope apenas observa enquanto pensa nos 7% da favorabilidade do jovem. Porém nesse momento a janela do sistema aparece. Nela vemos que tem uma nova missão. O sistema então pergunta se a protagonista deseja prosseguir com o evento de ir no encontro no festival com Reynolds. A recompensa dessa missão é aumentar a favorabilidade do homem em 3% mais um item secreto. A protagonista reflete se deve fazer esse evento com o Reynolds, ainda mais sabendo que a recompensa é apenas 3% de favorabilidade. Ela logo decide que não, já que poderia morrer antes mesmo de completar esse evento. Além disso, Reynolds é muito rude, então a mesma não conseguiria relaxar com ele no festival. A prota então lembra dele há alguns minutos atrás dizendo para ela conhecer seus limites. Penélope pensa que claro que ela gostaria de ser capaz de aceitar esse evento, mas não é isso que ela quer no momento. Com isso o cenário muda e vemos a prota jogando uma corda improvisada de lençóis pela janela enquanto pensa que hoje é a primeira noite do festival. Cansada do esforço, a mesma reflete que está pronta e que está levando uma túnica que a fará passar despercebida. Ela também tem algumas moedas de ouro e um cheque que recebeu como recompensa do duque por conta do incidente do palácio. A protagonista então reflete que tudo o que resta agora é descer em segurança. Penélope então olha para baixo e começa a refletir que é apenas o segundo andar. Além disso, ela verificou se descer dessa altura era seguro depois de pensar algumas vezes enquanto andava pela mansão. Ela então pensa: tenho certeza de que posso descer o suficiente. Mas logo nossa protagonista percebe que pensou errado. Ela ficou pendurada no meio do ar. Essa parte aqui ficou forçada até porque daria para ela perceber até onde a corda ia antes de descer. Enfim, voltando à história. Penélope pensa que a corda é muito curta. Desesperada ela pensar no que fazer. Se pular fará muito barulho e além disso está alto demais e ela pode acabar se machucando. Para piorar a situação, a mão da prota começa a deslizar, o que a deixa ainda mais desesperada. O que devo fazer? Ela se pergunta enquanto fecha os olhos com lágrimas já se formando. De repente uma voz vem do nada e diz: o quê? O que você está fazendo? Era Reynolds que estava no quarto de baixo olhando totalmente surpreso para sua irmã Penélope. Reynolds, Penélope diz e o homem responde com um sim. Ambos estavam surpresos um com o outro enquanto se olhavam. A protagonista então pergunta o porquê do homem está ali e ele então diz: você está de brincadeira. Seu quarto é no andar acima do meu. A prota então pensa em como ela saberia de algo assim. Reynolds então diz que essa situação é ridícula e pergunta se a mulher está planejando fugir. O que você quer dizer com fugir? Eu só queria passear por um minuto.
Penélope se defende. Dar um passeio. Parece que é popular entre as meninas da sua idade sair pelas janelas hoje em dia. O homem fala e Penélope já estava pronta para se defender novamente, mas nesse momento a corda começou a deslizar, fazendo a mulher gritar assustada. Reinaldo então rapidamente sobe na janela, já pronto para ajudar sua irmã. Solte, ele diz para a mulher, que pergunta o que. Como? O homem então diz para ela largar a corda e pular, que ele a pegaria. A protagonista pensa que não pode confiar nele e, como se estivesse adivinhando o pensamento dela, o jovem de cabelos rosados fala: se não quiser, então fique pendurada aí. Sem ter outra opção, Penélope geme e diz: me pega, não erre. Ela então se solta e cai, fechando os olhos, esperando o resultado disso. Nesse momento então Reinaldo a pega como uma princesa e sorri dizendo: te peguei.